Sou Joelcione Vivaldo Santos, cursando Pedagogia pela UEG Núcleo de Paraúna. Mobral foi criada pela Lei 5.379/67, visando acabar com o analfabetismo no Brasil. O Mobral é um movimento criado pelo governo militar na época da ditadura. Porém, tinha outros métodos de ensino clandestino. Entre eles, tinha o movimento liberado pelo sindicato e um deles era da educação libertária. E o outro era o libertador, que tinha à frente Paulo Freire, um grande defensor da educação. E tinha a capacidade de interferir na estrutura social. O Mobral foi uma proposta baseada nos interesses do governo. O objetivo dele era erradicar o analfabetismo, mas sabendo que o interesse era ensinar a ler e escrever. Nesse projeto, qualquer pessoa podia ocupar o cargo de ser professor, se soubesse ler e escrever. Boa noite, meu nome é Cláudia Garcia Rodrigues de Oliveira, sou acadêmica de Pedagogia da Universidade Estadual, UEG, cursando o segundo período do Polo de Paraúna, Goiás. Nosso grupo vai abordar sobre o Mobral. Então, como foi dito anteriormente, e para fazer um resumo geral do que nós estamos explicando, o Mobral foi um movimento brasileiro de alfabetização. Ele existiu para ajudar as pessoas a aprenderem as técnicas de leitura e de cálculos. Ele foi criado em meados de 15 de dezembro de 1967 para realizar a alfabetização dos brasileiros entre jovens e adultos. Foi criado para cumprimento da Lei 5.379. Ele funcionava como uma estrutura descentralizada e subdividida, que são Secretaria Executiva, Coordenação estaduais, regionais e comissões raizadas pelo próprio município. Quais foram as complicações maiores que o Mobral enfrentou? Ele enfrentou a pior fase de 1970 a 1978, quando teve que ter um projeto, uma manutenção do projeto, porque o custo era muito alto por aluno, né? E foi em 1977, quando o Mobral tinha 342.877 pessoas que faziam parte desse projeto, né? E o Estado gastava entre 853.320.000 para poder atender todas as pessoas. Então, por aluno, saía 2.488 por aí. Para poder financiar todo o custo, o Mobral contava também com a ajuda da União, do Fundo Nacional da Educação, de uma renda na loteria esportiva para que pudesse conseguir os recursos. O Mobral foi submetido, teve que passar por uma comissão parlamentar, né? Ele passou por um inquérito na CPI devido a uma denúncia que teve, né? Que sofreu a acusação de que eles estavam atendendo crianças entre 9 e 14 anos. E a polêmica foi tão grande que deu-se o nome de Mobralzinho. Os métodos utilizados pelo Mobral eram fazer com que os alunos desenvolvessem a capacidade de ler e escrever, ter um vocabulário rico em palavras, aumentar a capacidade de raciocínio e também fazer com que tivessem hábitos positivos e bastante criativos para futuros projetos. Quais eram os programas adicionais utilizados? Além do Mobral, eles adicionaram alguns programas, né? Na época do Mobral, sabendo que para manter o Mobral ele teria um alto custo muito grande, então foram elaboradas ideias para manter o funcionamento. Devido a isso, eles criaram programas profissionalizantes
ensinamentos de cultura, recreação, programas para incentivar esporte, educação e cultura. Muitas pessoas perguntam se o Mobral ainda existe. Não, o Mobral não. Atualmente, o modelo de educação é os jovens e adultos, que é a EJA, né? Que é usado para alfabetizar pessoas que não concluíram seus estudos em tempo hábil. O modelo atual é bem mais abrangente e está de acordo com a realidade contemporânea, né, de todos na atualidade. Então, esse vídeo foi para dar uma esclarecida o que foi o Mobral. Porque o Mobral ele foi criado na época da ditadura militar, né? E, na verdade, ele foi uma forma dos ditadores na época tirar um pouco da atenção de cima deles e fazer um moral com a população. Então, assim, muitos acreditam que foi uma coisa muito boa para a época, mas era uma forma, na verdade, dos ditadores manipular essa população e fazer com que eles achassem que estava fazendo grande coisa. E o Mobral veio se tornar hoje a EJA, né, que está até hoje no ramo escolar. Muito obrigada, boa noite a todos.